Boa noite, pessoal. Vera, Eliana, Bruno. Boa noite, gente. Ana Cristina está perguntando. Se vê muito hoje na internet a indicação de dieta carnívora e jejum intermitente para essa doença, né? Que seria intestino irritável. Quais as consequências na saúde? O jejum intermitente já se sabe que ele não é legal para microbiota. Então, ele pode levar até a quadros de desbiose, tá? Hum, Então, essa questão de pular o café da manhã não é legal, tá? A gente precisa ter todas as refeições equilibrada, diversificada. E a dieta carnívora é uma das situações que ali levam mais à desbiose. Então, a gente sempre os vegetais são melhores para a parte digestiva, né? Lógico que a carne vermelha ela tem seus benefícios com relação à proteína, gordura e tudo mais. Mas o alto consumo em excesso não é legal. Tem que ter um equilíbrio aí. É ao contrário do que está falando na internet Não. ultimamente, né? Que é mais Internet, propaganda, né? A Vera está perguntando. Eu tenho diarreia, mas não tenho dor. É possível ser síndrome do intestino irritável? não. Não. Aí você é interessante, Vera, você buscar outras causas dessa diarreia, tá? É, por mais que se fale, se não tem dor, a dor é a principal característica da síndrome do intestino irritável. É a dor acompanhada das alterações intestinais, né? Constipação, diarreia, aumento dessas fezes. E lembrando que predomínio diarreico é 25% de todas as evacuações, né? Não é uma diarreia esporádica. Mas se não tem dor, dificilmente vai ser síndrome do intestino irritável. Pode ser até muito medicamento, né? Sim. É. Boa noite, Rosângela, Tainá, a minha irmã Cláudia. Bom, agora vamos ver a outra pergunta. Uma paciente com pedra na vesícula tem repercussão no intestino? Se ele tem a pedra na vesícula, geralmente ele vai ter dor, não intestinal, mas cólica biliar mesmo, no hipocôndrio direito aqui, né? Abaixo do fígado, da costela. Uhum. A pedra na vesícula, ela não altera no intestino. Agora, a retirada da pedra pode levar o intestino a quadros mais. Fica mais solto o intestino. Fica assim. O consumo de sementes faz mal para o sistema digestivo? Não. Super indico, amo. Coloco semente todo dia nas minhas refeições, até para o paciente que antigamente era retirado nos pacientes com divertículos, aquelas bolsinhas que se formam no intestino, falava, não come não semente que vai parar ali no divertículo e você vai ter uma diverticulite. A gente só retira as sementes se o paciente tiver com realmente já com quadro de muita dor, inflamação, já com o diagnóstico de uma diverticulite aguda ou de um quadro mais sério no abdômen, a gente retira as sementes. Mas tirando isso, essa exceção, pode comer à vontade. Até porque Faz na bem. dieta mediterrânea tem alimentos assim, né, que são mais saudáveis, né? O Júnior está perguntando. Eu tive colite ulcerativa em 2017. Tratei e nunca mais voltou. Todo ano repito colonoscopia para acompanhar. Então, Júnior, você precisa ver se você realmente teve colite ulcerativa, porque ela não trata e não tem cura. Ela tem tratamento, pode ser que ele esteja em remissão, mas aí ele teria um acompanhamento médico. Dificilmente, eu acho que ele não teve colite ulcerativa e sim algum outro tipo de colite, daqueles mais de 50 diagnósticos diferenciais. Então, é bom rever essa colite, se ele tem a biópsia com colite ulcerativa e ter um acompanhamento para ele entender melhor, porque aí não tá muito bem explicado, não, né? Fiquei meio. Aí seria uma boa notícia para ele, Seria né? ótimo se ele tivesse É. em remissão, né? Às vezes uma colite ulcerativa muito leve, mas que tratou e nunca mais voltou, aí tá difícil, né? Acredito que sim. A bactéria H. pylori tem cura? Tem cura. Na verdade, é uma situação que leva à gastrite crônica, né? E aí a gastrite não tem cura, a gastrite crônica vai ficar ali o processo. O paciente sempre pode ter alguns sintomas de gastrite, mas a bactéria tem tratamento e erradicação. Então, achou a bactéria H. pylori?
erradica a bactéria H. pylori, que ela é um dos fatores precipitantes do câncer gástrico, então. É importante o tratamento, né? É. Existe um limite seguro de consumo de álcool para o sistema digestivo? Não. O que se sabe hoje é que nós somos muito diferentes. Então, uma taça de vinho para mim pode ser muito mais prejudicial que para você. Então, dose segura não existe. Se alguém falou em dose segura, é mito. Boa noite, Maria Rosa. Boa noite, Carmen. Pedra na vesícula causa dispepsia? Não. A pedra na vesícula, ela causa dor. Dor na barriga, no abdômen, uma dor tipo cólica. A dispepsia é a má digestão, geralmente é associada a questões psicológicas ou pela bactéria H. pylori. Obrigada, Maria Cristina. Boa noite. Percy que está perguntando. Boa noite. Há diferença no consumo de whey isolado para hidrolisado para quem tem intestino irritável? Existe essa diferença, tá? Por quê? O whey isolado, na verdade, ele não tem a lactose. Essa é a questão. O whey é o soro do leite, né? Então, existe o whey isolado, o hidrolisado e o concentrado. Acredito que seja isso. A nutricionista pode explicar melhor. Mas eu sei que para quem tem muito sintoma de estufamento, quem tem muitos gases, aquele whey hidrolisado, ele é melhor do que o isolado, mas isso é também por um período, a gente não tira ad eterno. Geralmente é só durante aquele período e a gente indica mais esse whey hidrolisado na questão da intolerância à lactose. Aí ele é bom. Entendi. Eu tenho muitos relatos de pacientes que quando tomam suplementos que tem aquele elemento FOS, tem muito estufamento também. Os FODMAPs. O que é esse FODMAPs? FODMAPs são carboidratos que são mais fermentáveis, né? Entendi. Os oligosacarídeos, monossacarídeos. Então, são o feijão, a lentilha, o brócolis, ervilha, a melancia, a carne vermelha, o leite, o glúten. É uma lista, assim, imensa de alimentos que tem esses carboidratos fermentáveis. Entendi. A pessoa fica até assustada. Meu Deus, eu não vou comer. E tem gente que tira para sempre, né? Aí o paciente fica desnutrido. E não é isso. A gente tira esse período e vai reintroduzindo para descobrir qual é o gatilho que está distendendo mais esse paciente. Para consumir menos vezes. Entendi. Não é uma regra, né? Boa noite, Ayla. Fico 5 dias com o intestino preso constantemente. Devo tomar algum medicamento? Depende, Ayla, se isso te causar algum desconforto, dor, incômodo, né? Se aquilo causar algum incômodo, a gente pode utilizar sim, pode abrir mão do polietileno glicol, gosto bastante, né? Agora, se para ela ir ao banheiro a cada 5 dias não causa dor, não causa desconforto, tá tudo bem na vida dela, esse é o trânsito intestinal dela. 5 dias também a gente já fica enfesado, né? Às vezes ela tem algum distúrbio de motilidade intestinal, né? Então é bom investigar e, se precisar, dá para usar assim algum tipo de laxativo. Rosa, vamos ver. Doutora, ouço dizer que todo ser humano deveria se vermifugar uma vez por mês para ajudar a combater as bactérias ruins do intestino. Essa informação procede? Não, né? Primeiro que o vermífugo, ele é para verme e não para bactérias. Então, os vermífugos, a gente vermifuga no caso quando a gente tem alguma suspeita de parasitas no intestino. Essa questão de ficar parasitando, vermifugando ciclicamente, a cada 6 meses, é um equívoco. Você acaba mexendo também na sua flora intestinal, na microbiota, e às vezes não é bom. Então, tem parasita, exame parasitológico de fezes positivo, vermifuga.
Não é positivo, não tem sintoma nenhum, não precisa ficar vermifugando, tá? Agora, uma pergunta antes de eu ir para a pergunta da Eliana. O pessoal fala muito hoje em dia de dor epigástrica, né? E fala muito de giardia. Hoje em dia, como é que é feito o diagnóstico da giardia? Porque o pessoal hoje não Ai, a pede muito verme giardia. para ver, É, né? a giardia é difícil de sair no parasitológico de fezes, viu? Uhum. Às vezes. É. O coprológico às vezes sai, a giardia, tá? Você pode ter na biópsia mesmo, né? De alguma lesão com ovos e tudo, mas é, a giardia geralmente a gente acaba tratando meio que empiricamente, ou quando sai realmente no exame Na copro. na coprológico. Ah, então tá bom. Bom, a Eliana está perguntando: estou sempre com distensão abdominal. Tenho divertículos, intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável compatível para outro. Eu não entendi o que ela quer dizer com isso. Quais as opções nesse caso? Faço uso contínuo de esomeprazol. As dietas não são compatíveis. Isso que ela quis dizer. Porque ela. Tenho divertículos, intolerância à lactose e síndrome do intestino Isso. irritável. E usa esomeprazol. E as dietas não são compatíveis. Ela disse. Na doença diverticular, não tem restrição nenhuma de alimentos, tá? Uhum. Então, essa parte de sementes é mito, pode comer à vontade, é só quando tiver inflamado mesmo, uma diverticulite aguda, que você vai ter uma restrição. Uhum. Mas, geralmente, a doença diverticular não altera na... Quanto mais fibra você comer, melhor, é lógico, né? Água. A intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável, geralmente é só você retirar a lactose, né? Então, assim, eu acho que se você procurar uma boa nutricionista, você vai achar um equilíbrio, tá? Eu acho que não é tão difícil assim. Dá pra gente montar uma dieta bem equilibrada, gostosa, com tudo isso que dá pra encaixar aí, tá? E o uso do contínuo do esomeprazol tem que ver o porquê e se tem a indicação de continuar assim ad eterno, né? Hum. E aí? Acho que. Vamos ver se tem mais alguma. Uhum. Acho que não. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, o pessoal pode perguntar. Olha, discutimos bastante coisa, né? É. E hoje o pessoal fala muito realmente de umas dietas muito diferentes na internet, que não tem comprovação nenhuma e que pioram até os quadros que eles falam que pode melhorar. É totalmente o oposto, né? Ah, algo que eu posso Pode? eu mesma fazer uma pergunta e eu mesma Pode, responder. fica à vontade. Tomar cuidado, na verdade não é nenhuma pergunta, mas um alerta nesse uso indiscriminado de probiótico, tá? Muita gente faz uso sem necessidade, não foi o médico que indicou. Na verdade, assim, o probiótico ele também pode aumentar a chance de ter um supercrescimento bacteriano, né? Você alimentar o seu invista num prebiótico. O que é o prebiótico? É o iogurte, é a semente, é a fibra, a água, é o alimento de verdade, né? Se você não tem um, um intestino saudável, não adianta você tomar probiótico. O probiótico no seu intestino, ele dura, as cepas que você coloca, ela dura ali no seu intestino uns 3, 4 dias. Se seu intestino não está preparado para receber essas cepas dessas bactérias, você vai eliminar todas as bactérias novamente, né? Vai ser assim, água. Não vai, elas não vão ficar ali, elas não vão se multiplicar no seu intestino, não vão te fazer bem. Uhum, Elas vão entendi. embora. Ou ao mesmo tempo, ficar tomando a mesma cepa ad eterno, aquilo vai aumentar a quantidade dessas cepas e desequilibrar, causar um desequilíbrio. Então, o uso indiscriminado de probióticos não é correto. Porque tá na moda também. Tudo é moda, né? Passa, né? Vai e volta, né? Tem uma outra pergunta. Granola é um bom alimento? Granola é um ótimo alimento, né? Sementes, tomar cuidado que é calórico. Então, assim, e com o que você vai comer, mas
Um pouco de granola na fruta, no iogurte, faz bem. A gente sabe que a dieta mediterrânea é bom para muitas coisas, né? Para quem é Ela é diabético, bem para risco equilibrada. cardiovascular, É, né? É uma dieta muito equilibrada. Pelo menos eu acredito que é a melhor dieta que tem para várias coisas, né? sim. É mais estudada, né? É, exatamente. É uma dieta, entre aspas, mais simples de ser feita, né? Não é tão É complicado, diversificar, né? caprichar nos vegetais e. É. A questão é mais que a gente tem que tomar cuidado com os excessos de informações inadequadas. Sim. Porque a internet é maravilhosa, mas tem muita informação jogada, né? Eu estava, esses dias, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu estava pesquisando um medicamento no chat GPT. O medicamento que eu conheço. As informações sobre aquele medicamento que eu conheço estavam totalmente erradas. É, eu já fiz esse Totalmente teste. erradas. Então, lógico, a gente tem que usar hoje em dia a inteligência artificial, a internet para nosso benefício, para conhecimento, mas sempre tem que tomar cuidado que a informação que está lá nem sempre é 100% É, correta, tem paciente que né? já chega com diagnóstico porque viu na inteligência artificial. É, Cheguei nessa é. situação aí. Então, assim, eu acho muito interessante É, utilizar para nos ajudar em algumas situações, mas não para tudo, é, né? concordo. Hum, Outra Aqui, pergunta aqui, ó. fiz o exame de H. pylori e deu negativo, mas mesmo assim sinto incômodos. O que pode ser? A bactéria H. pylori, mesmo erradicada, pode cursar com dispepsia pós o tratamento, Ah, né? é? Então, a bactéria é uma das causas da dispepsia. Às vezes você trata, erradica e continua com sintomas. Dá para melhorar, mas ainda isso pode acontecer sim. Tá. Tem uma outra pergunta da Eliana. Pode-se ingerir alimentos sem lactose? Eles têm excesso de lactase? O que é um alimento sem lactose? O leite sem lactose não existe. É leite de vaca, né? A não ser que seja um leite vegetal, mas os leites vegetais não têm lactose. Leite de vaca tem lactose e ele é suplementado com a enzima lactase. Uhum. Muitas vezes a quantidade de enzima lactase não é suficiente para quebrar toda a lactose que tem naquela quantidade de leite. Então vai sair, vai ter algum resíduo ali de lactase e aquele pouco, aquela sobra de lactose pode causar sintomas no paciente, né? No É, intolerante, né? No caso. o que eu quis, talvez o que ela quis perguntar, talvez, seja se tem algum problema o excesso de lactase. Não sei se é isso que ela entende. O excesso da lactase vai tornar o alimento mais doce porque ele quebra a lactose em glicose e galactose. Quando a lactase quebra, o leite sem lactose ele é mais doce. Você vai sentir que ele é mais doce porque ele já quebrou a lactose em glicose. Entendi. Então ele vai estar mais adocicado. Mas se ela já tem a enzima lactase, não tem por que ela ficar tomando leite sem lactose, se ela não tem nenhuma intolerância, não tem porquê. Tá. Eu já observei que os pacientes falam que quando tem intolerância à lactose, eles querem ingerir aquele alimento, estão em família e vão ingerir a lactase em comprimidinhos, né? Eles tem alguns que conseguem ter uma melhoria, alguns não. Falam, não melhora nada, não consigo ingerir mesmo. Acho que depende muito do grau de cada paciente. Isso realmente a gente não sabe quantificar quanto o meu intolerante é diferente do seu. Uhum, Tem gente que é mais tolerante, tem gente que é menos, não tolera nada, né? é. E tem os alérgicos à proteína do leite, que é outra situação. Mas assim, essa ficar usando a enzima lactase é o que eu falo para os meus pacientes. Isso é exceção. É numa festa, é numa situação social, é no Natal. Vai ali na reunião com os amigos numa pizzaria comer a pizza. Tudo bem, é uma exceção. Consome a enzima lactase. Às vezes uma, às vezes duas, depende da quantidade que você vai usar, né, de Uhum. lactose, ingerir de lactose, você tem uma quantidade de enzima para tomar. Mas ficar só no sem lactose, enzima, na verdade, quem é intolerante tem que retirar a lactose por um período, fazer uma dieta com a nutricionista
retirar por um tempo e depois, lá depois de 2 anos, reintroduzir aos poucos. Se ele fez tudo certo, é o que eu falo para os meus pacientes, é leite vegetal. Não é para ficar consumindo a enzima lactase toda hora. Isso tem Entendi. que ser exceção. Uma vez eu li um trabalho que eu achei interessante, eu queria saber se procede. Era um trabalho, acho que era sueco, se eu não me engano, de pessoas que não tinham doença celíaca, que não tinham problema com glúten, e que aquelas pessoas, por conta de querer fazer uma dieta sem glúten por outras razões, tiravam o glúten por um período. E quando a pessoa voltava a consumir, ela ficava muito mal. O glúten já é um carboidrato fermentável, Uhum. né? Então, às vezes, não é só o glúten que levou a esse sintoma, ou às vezes é o glúten, e existe a sensibilidade ao glúten não celíaco. O paciente não vai ter os marcadores positivos Inflamatórios, né? para a doença Uhum. celíaca, mas ele é realmente isso que você disse. Com o glúten, ele sente os sintomas, ele tem a diarreia, ele tem a dor abdominal, Distensão então, também. distensão. Então, a gente chama esse paciente de intolerância ao glúten não celíaco. Depois a gente faz a escolha de consumir ou não, né? Sim, ele já tá dando a resposta para ele mesmo, né? Entendi. Bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa que você queira falar? Que seja importante antes da gente terminar? Ah, eu acho que foi um prazer. Acho que a gente conversou bastante coisa. Eu fico aberta se alguém precisar, quiser, tiver alguma dúvida, quiser me mandar, quiser discutir algum caso, né? Fico aberta a perguntas, será um prazer responder. Foi um prazer imenso participar, responder as pessoas. Nossa, teve tanta gente, fiquei É. até, né? Falei, acho que não vai ter ninguém. Olha que Muito bom, fiquei legal, né? feliz, viu? E só agradecer mesmo, tem muita coisa para falar, tem muito. O assunto da gastro, né? É da boca ao ânus. Então, e muito mais, né? Então, assim, se a gente ficar aqui, vai longe. É. As pessoas agradecendo, parabéns, muito obrigada, informações muito importantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Eu agradeço muito também a doutora Fernanda por ter vindo aqui participar do podcast, porque as dúvidas das pessoas de fora são as minhas dúvidas também, muitas vezes, né? Afinal de contas, eu sou endócrino e a gente não consegue saber tudo de medicina. A gente sabe um Não, pouquinho aqui, um pouco ali, mas tudo não dá. Então, eu aprendo muito nesse podcast, as informações valiosíssimas. E para o público também, que às vezes fica tão perdido, com tanta informação da internet desencontrada. sim, foi como eu te disse, né? Quando eu acordei hoje, tinha uma mulher que agradeceu uma dica tão simples que eu passei na internet e aquilo mexeu comigo. Eu fiquei assim, nossa, pude ajudar com uma questão tão simples para mim, né? Uhum. Então foi gratificante, assim, foi legal. Olha, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite e até o próximo podcast. E aí, foi? Será?